Graça e paz, irmãos. Uma noite abençoada a todos vocês, a família e a todos aqueles que os cercam no seu dia a dia. Trabalho é uma relação de peso ou uma relação de prazer? Nós vamos ver hoje o que a sabedoria de Salomão nos diz, observando a realidade da vida, a realidade do dia a dia. Mas antes nós vamos orar e louvar a Deus com um hino do nosso inário. Depois nós voltamos para a reflexão da palavra de Deus desta noite. Nosso Deus, mais uma semana está iniciando, Pai. Mais uma semana começa, mais uma semana com certeza será cheia de desafios. Amado Deus, pedimos o teu cuidado, a tua bênção, a tua direção, Senhor, sobre as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que nos dê sabedoria nas decisões que teremos para tomar. E voltamos a pedir ao Senhor por aqueles irmãos que estão hospitalizados. Senhor, tome-os em cuidado e esteja agindo nas necessidades que eles estão vivendo nesse instante. E assim, Pai, que haja melhora na saúde, que haja, Senhor, recuperação. E Deus amado, nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, abençoe os profissionais de saúde, Pai. Cuide deles, para que não adoeçam com a intensidade de trabalho que estão fazendo. Que não adoeçam, Senhor, pelas cargas emocionais que têm sido tão grandes sobre eles. Renove-os em cuidado e com eles a família que sofre junto. Abençoe-nos, Senhor, na caminhada que teremos, Senhor, juntos aqui nesta noite. Nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus e nós já voltamos. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus. Com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar. No labor sem cessar, a servir a Jesus. Com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre plena será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Trabalho, meus irmãos,
uma relação de peso ou uma relação de prazer? Eu vou fazer a leitura do livro de Provérbios, capítulo de número 2, do verso 18 ao verso 26. As escrituras, elas dizem assim: Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador há trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Amém. Meus irmãos, parece que aqui o sábio, ele está não tomando uma relação particular, ele não está falando a respeito dele mesmo. Não nos parece que seja uma relação pessoal, mas nos parece que aqui o pregador, ele está analisando os dramas que envolvem a vida das pessoas, a vida de cada um de nós. E ele discorre sobre esses dramas. E um desses dramas que aparece de uma maneira muito nítida aqui no texto que nós lemos é a relação do trabalho. O trabalho sempre se apresentou para muitos como um peso. Uma frase que talvez você já tenha ouvido, de quando em quando até mesmo pode ouvir, é aquela: se eu descobrir quem foi que criou o trabalho, se eu pego essa pessoa. Ou então, pessoas dentro da vivência cristã, dentro da vivência religiosa, afirmar: quando eu chegar lá no céu, quero bater um papo com Adão. Né? Porque se ele não tivesse comido aquele fruto, nós não estaríamos carregando esse fardo pesado do trabalho. Irmãos, a relação do trabalho, ela não vem como um fardo, como um peso, ou como um juízo, ou como um castigo de Deus por causa do pecado cometido por Adão, quando do pacto que foi estabelecido entre Deus e a humanidade. Antes de tudo isso, Deus já havia determinado a relação do trabalho quando deu a Adão e à humanidade, através dele, o mandato de cuidar e desenvolver a própria criação de Deus colocada em suas mãos. Então o trabalho ele já existia, o trabalho já era uma realidade muito presente. Então, analisando o texto da palavra de Deus aqui, vamos pensar particular e pessoalmente sobre essa relação. O trabalho, ele é para nós um peso ou ele é um prazer? Quando eu me refiro a trabalho, eu não quero tomar apenas a relação profissional, aquela relação de alguém que é formado dentro de alguma área, que alguém que desenvolveu, mesmo como um prático, uma profissão e ele exerce essa profissão. Mas aquele mandato cultural de Deus de usar
o dom que Deus deu e desenvolver esta relação dentro do dia a dia, nos seus relacionamentos, no seu envolver com as pessoas que estão à sua volta, quer seja profissionalmente ou não. Então, primeiro, nós observamos e vemos que para muitos a relação de trabalho ela é, de fato, um peso extremamente grande. O escritor de Eclesiastes nos diz isso. Quero voltar aqui o verso anterior ao texto que nós lemos, verso 17, diz assim: porque aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Meus irmãos, o verso 17 nos chama a atenção para o peso que o trabalho traz para algumas pessoas. Para algumas pessoas, a relação de trabalho, ela se apresenta como um simples ato de conseguir obter recursos. Ganhar dinheiro. Por que você vai trabalhar? Eu vou trabalhar para ganhar dinheiro. Né? Há alguns anos atrás, uma pessoa que trabalha com a construção civil, era um pedreiro, ele estava sentado no muro da sua casa, numa mureta na área, e conversando com ele, a sua esposa estava trabalhando, eles estavam passando um momento que não era tão fácil, né? E quando eu digo ela estava trabalhando, ela estava fazendo muito além do que seria a condição para ela, e ele estava sentado ali fora conversando, falando sobre o serviço. Ele disse: olha, eu não diminuo ou não inferiorizo o meu trabalho. Eu tenho um trabalho, mas para ganhar aquilo eu prefiro ficar em casa. Quer dizer, a sua relação profissional, mesmo na necessidade que estavam vivendo, estava limitada simplesmente a um valor X que ele entendia ser o valor justo, e deveria ser o valor justo, para o trabalho que ele haveria de realizar. Mas vejam, era só uma relação por dinheiro e por mais dinheiro. Não havia ali, aparentemente, uma relação de dedicação pelo que ele sabia fazer, mesmo para suprir a necessidade da sua própria família. Meus irmãos, muitos têm pensado em trabalhar para ganhar dinheiro, muitos têm pensado em trabalhar para chegar e conseguir uma aposentadoria e depois não fazer absolutamente mais nada. E nós observamos, meus irmãos, que o nosso personagem aqui, ele olha para o trabalho de uma forma extremamente difícil. Nós vemos que o coração do nosso personagem aqui, não é, ou da análise que Salomão faz da realidade da vida, é uma relação muito dura, uma relação muito difícil, uma relação que realmente vai ser pesada e penosa para quem pensa dessa maneira. Ele olha para a realidade da vida, ele olha para todo o trabalho realizado, o trabalho a realizar, tudo aquilo que foi feito, e ele olha simplesmente para a continuidade de tudo aquilo. E ele diz que o seu trabalho, né, o texto nos mostra aqui que ele tem um amargor no coração e até mesmo uma relação de rejeição e até de ódio em certos aspectos, porque ele olha, ele vê o seu trabalho e ele quer administrar esse trabalho, mesmo depois, pensando assim, depois da morte, não que ele vá administrar, mas que aqui, depois dele, os seus herdeiros venham a fazer de forma tal como ele mesmo fez. Verso de número 7 diz que ele está aborrecido da vida. O verso 18 diz que ele está cansado. Estou cansado, trabalhar só me traz essa canseira. Ele diz: olha,
Também aborreci todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho havia de deixar a quem viesse depois de mim. Eu estou cansado, eu trabalhei tanto e vou deixar isso para alguém que vem depois de mim. O verso, o verso 20 nos diz que ele se tornou uma pessoa sem esperança. Diz então, me empenhei, porque o coração se desesperasse com todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. O verso 23 mostra um coração dolorido e desgostoso. Diz aqui, porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração, também isso é vaidade. Irmãos, quando o trabalho ele é visto simplesmente como uma relação de acúmulo de valores, uma relação agora de segurança própria e pessoal simplesmente, como uma fonte de ganho ou como um tempo necessário para se aposentar, meus irmãos, ele pode se tornar sim um grande peso para a vida de alguém. Esses dias eu ouvi uma frase interessante. Uma pessoa perguntou para outra, né? A pessoa está me contando que uma pessoa chegou para ela e perguntou: o que eu preciso fazer para me aposentar? É fácil, é só se você trabalhar. Né? Tem gente pensando simplesmente só na aposentadoria e não tem visto, meus irmãos, que a relação de trabalho ela acontece de uma forma diferente quando nós olhamos de baixo e sob o ponto de vista de Deus, sob a ótica das Escrituras. As pessoas olham para o trabalho como um fardo, como um peso. E quando fazem isso, meus irmãos, elas se tornam pessoas aborrecidas, pessoas tristes, pessoas egocêntricas, pessoas egoístas, pessoas que olham o trabalho simplesmente como um tempo para realizar e garantir alguma coisa no seu amanhã. Essa garantia, ela é necessária, ela é importante, mas nunca pode ser desligada, desvencilhada daquilo que se mostra a dependência do próprio Deus. Para quem vai ficar aquilo que eu tanto construí? Bem, essa relação não importa, porque diante de Deus, o trabalho ele tem uma relação altruísta, porque eu faço não por mim mesmo ou para mim mesmo, mas eu faço para as pessoas que estão próximas, porque o trabalho tem essa relação, a relação de serviço. Então, quando o trabalho não é altruísta, ele pode se tornar extremamente frustrante e decepcionante para a vida de alguém. Isso, meus irmãos, porque ele não vai trazer o resultado que alguém espera. A aposentadoria deveria representar simplesmente uma mudança de área de atuação, área de atividade, mas não um cessar de trabalho. Eu creio que muitas áreas, evidentemente, elas desgastam profundamente. Elas trazem um afadigar tão grande que haverá um tempo em que a pessoa ela não terá mais disposição física, emocional, intelectual até mesmo, para continuar a realizar. Mas nunca podemos pensar na vida como uma situação de absoluta inércia. Eu vou parar para não fazer absolutamente mais nada. Porque Deus nos concede valores para servirmos uns aos outros. Esta é a relação de trabalho. O verso 24 diz assim: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Meus irmãos, a relação de trabalho é uma relação presente. É uma relação para agora. Para se viver esta relação no tempo em que estamos vivendo. Mas quando construímos, nós edificamos, meus irmãos, valores
que enriquecerão a vida de outros que estão ao nosso lado agora e de outros, meus irmãos, que virão depois de nós. Essa é a relação natural, meus irmãos, da vida, porque se nós não entendermos assim, se nós não entendermos que a nossa relação de vida é uma relação de serviço, é uma relação de bem-estar às pessoas que estão próximos de nós, nós, meus irmãos, teremos muita dificuldade para fazer qualquer coisa. Vamos lembrar que o trabalho, quando ele é feito com alegria, quando é feito com prazer, ele completa, meus irmãos, o bem-estar do coração de cada um de nós. A palavra de Deus diz: quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos isto para a glória de Deus. Isso significa que trabalhar não envolve apenas uma relação profissional segundo o mercado de trabalho do tempo em que se vive, mas envolve toda atividade que se realiza e que envolve o bem-estar das pessoas que estão perto de nós. Mesmo que estejamos numa relação em que o mercado de trabalho olhe para tudo de uma maneira extremamente voltada ao mercantilismo, a dinheiro, a lucro. Meus irmãos, os nossos dons nos foram dados para que nós sirvamos as pessoas que estão perto de nós. Significa que aquele que faz deve fazê-lo com um esmero. Antes de pensar no dinheiro, deve-se pensar na motivação ou no motivo para o qual se realiza o que se faz. Há um dito da época da Reforma do século XVI que diz que uma pessoa converteu-se ao Evangelho, foi transformada por Deus, e essa pessoa era um sapateiro. E ele procurou Martinho Lutero e disse: Mestre Lutero, eu agora conheço o Evangelho, agora eu conheço a Jesus. E eu quero servi-lo da melhor maneira que eu possa, eu quero ter uma relação de missão para esse Evangelho. O que devo fazer? Martinho Lutero disse a ele: faça o melhor sapato que você puder, com a melhor qualidade que tiver, e venda-o por um preço justo. Você aí estará servindo ao Senhor. Irmãos, nós pensamos em servir ao Senhor olhando para a relação de campo missionário, para o sofrimento que pessoas estão passando longe de nós, e nós às vezes perdemos de vista que a relação que temos onde nós estamos, ela é uma relação missiológica, missionária, de serviço ao Senhor. Quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Essa é a relação, uma relação de trabalho, meus irmãos, que muda absolutamente o foco da maneira como nós realizamos tudo aquilo que fazemos. Quer comamos, quer bebamos. Quando eu ainda estava no seminário, a Sociedade dos Estudantes de Teologia, SETE, ela tinha um jornalzinho, um tabloide pequeno, e em um deles veio um artigo, e esse artigo tinha um título que chamava muito a atenção. Ele dizia: como beber suco de laranja para a glória de Deus. Se tudo, meus irmãos, envolve a glória do Senhor, como eu faço isso para que Deus seja glorificado? É tão comum vermos pessoas, meus irmãos, reclamando do trabalho que tem, do peso, do fardo, entendendo o trabalho como extremamente pesado, e às vezes de fato é, mas não o trabalho que está realizando, mas o ato de trabalhar. Irmãos,
Quando temos prazer no que fazemos, o que fazemos nunca será pesado. Mas vamos entender que às vezes se torna um prazer porque nós estamos em uma área que não é a que Deus de fato quer que nós estejamos. Deus nos deu dons, nos deu habilidades, nos deu qualidades, e dentro delas nós vamos ver que quando nós as realizamos ali, não sentimos peso, sentimos alegria. Se não acontecer, haverá muita murmuração, muita reclamação. Porque, meus irmãos, muitos à nossa volta não farão o seu trabalho como precisa. E talvez sejamos sobrecarregados. Mas fazer o melhor sapato e vender por um preço justo significa fazer o melhor que se tem, dentro daquilo que é justo, no trabalho que se realiza. Não importa se é um alto executivo, engenheiro, um professor, um pedreiro, um lixeiro, ou simplesmente alguém que cuida da casa. Vai fazer tudo isso com alegria e com prazer dentro da área que se está colocado. Isso vai fazer, meus irmãos, com que o coração ele se complete dentro do prazer que se tem de fazer o que se está fazendo. Vamos pensar em algo muito simples. Você dentro da sua casa, você trabalhando, você limpando, e você limpando com alegria, por saber que você está gerando bem-estar para a pessoa que está junto com você. Você cozinhando, você limpando a casa. Você comprando algo para a sua família. Porque, afinal de contas, se nós trabalhamos para ter dinheiro, esse dinheiro é para sustentar a nossa família é o foco principal. Então, sendo ela o foco principal, imagine-se servindo a sua família com os detalhes pequenos, sem reclamação, sem murmuração, sem sentir que é pesado cuidar do bem mais precioso e mais rico que você tem, que são aqueles da sua casa. Meus irmãos, vamos lembrar que o trabalho, ele deve honrar a Deus. Quando o trabalho é feito com alegria, com prazer, servindo ao outro sem esperar o retorno do outro, com uma relação de troca, Deus, meus irmãos, ele é honrado com o trabalho que nós realizamos. Afinal de contas, para que servem os nossos dons se não para servir aos outros? Um professor, uma pessoa que tem o dom, a facilidade para ensinar. Se não tiver ninguém, meus irmãos, para aprender, esse dom não representará nada. E assim é com todas as áreas. Se o dom servir simplesmente para me encher e insuflar o meu ego, não valeu absolutamente para nada. Quando a igreja de Corinto, e lá enfrentavam problemas por causa dos dons, alguns receberam o dom de falar em línguas que nós não temos dificuldade até para defini-las. O apóstolo Paulo disse: se não houver quem interprete, fique quieto, porque não edifica ninguém. Irmãos, algo para si mesmo não traz benefício de fato, que onde o dom é colocado. O dom é para servir. Paulo diz isso em Efésios. É para que as pessoas melhorem,
e melhore no seu conhecimento de Deus, no reconhecimento da existência de Deus, no conhecimento da verdade do Deus Todo-Poderoso. E vamos lembrar, meus irmãos, que os nossos dons não podem servir simplesmente para fins pessoais, egoístas e gananciosos. É bom que nós nos lembremos o que o salmista diz aqui. Tudo vem da mão de Deus. Pois separados dele, de Deus, quem pode comer ou quem pode se alegrar? O trabalho ele tem que ser para nós um dom e uma relação ministerial. Sim, por menor que seja. Por menor que seja o detalhe daquilo que fazemos. Mas temos prazer e alegria sabendo que aquilo que estamos realizando e aquilo que estamos fazendo nos é dado culturalmente como um mandato. E um mandato para desenvolver, para cuidar, para zelar de toda essa linda criação de Deus. E que foi coroada acima de tudo com aquele que é a sua imagem e semelhança. Meus irmãos em Cristo, que Deus renove-se em cuidado sobre as nossas vidas. E vamos lembrar que aquilo que nós fazemos, quer seja tirar algo de um lugar ou colocar no outro, deve trazer para nós alegria, gozo. Deve glorificar ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Deus. Nunca deve ser para nós um peso, nunca deve ser para nós um fardo, mas deve ser para nós, sim, alegria de trazer o bem-estar para alguém que está próximo de nós. Em Cristo, Deus renove-se em cuidado sobre a sua vida. Amém.
nosso Deus, é ao Senhor que suplicamos em todo o tempo. Somos desafiados a cada momento, a cada instante. E às vezes a vida parece-nos tão pesada, Senhor. Às vezes reclamamos, murmuramos. E, Pai, tentamos controlar tudo o que está à nossa volta, do nosso jeito, à nossa maneira. Nos dê do Teu perdão, Senhor. Nos ajude a entendermos que tudo o que fazemos aqui, fazemos a Deus, para que o Senhor seja honrado e glorificado, e deve ser feito, Pai, segundo o que o Senhor quer, porque senão não acontecerá a Tua honra e a Tua glória. Não são atividades simplesmente, mas o que vem por trás delas, o que motiva o coração, Pai, para que elas sejam realizadas. Quando isso acontece, Senhor, nós entendemos que o nosso coração sim vai ter alegria, vai ter prazer, vai viver bem-estar. Nos dê essa condição, Pai. Nos dê, Senhor, essa direção. Nos guarde, ó Deus, nesta semana que começa. Abençoe-nos com o Teu rico, santo e único cuidado. É o que nós pedimos orando, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus único, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, renove-se sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, e envolva todo o povo de Deus que está espalhado pela imensidão, Senhor, desta terra. Que assim seja hoje e por todos os dias até a volta certa de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te renove com a sua bênção e seu cuidado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Romanos 6, 1 e 2. Você não pode alterar o seu passado. Você, porém, pode decidir o que vai fazer daqui para frente. Você pode permanecer do mesmo jeito ou aceitar o convite para um novo começo. Mas note que o convite de Jesus é para recomeçar. Recomeçar aqui é voltar a viver o chamado para a missão que Jesus tem para você. É largar as redes, mudar de vida e carregar a cruz. A experiência da graça nunca é um incentivo para permanecer do mesmo jeito. A verdadeira experiência da graça de Jesus sempre conduz a um recomeço que envolve abraçar a missão de Jesus, custe o que custar. Foi o que aconteceu com Pedro, de um discípulo covarde que negou Jesus, Pedro se torna um discípulo corajoso, disposto a morrer pelo Mestre. Quando você acredita no Deus justo, porém sem graça, você corre o risco do legalismo, de viver um estilo de vida marcado pela fuga e pelo medo de Deus. Quando você acredita no Deus gracioso, porém sem justiça, você corre o risco do antinomismo, de viver um estilo de vida sem freio, totalmente desregrado e libertário. Em Jesus, temos o equilíbrio para evitar tais distorções. A graça de Deus perdoa, mas cobra retidão. O Senhor foi para a cruz e saiu do sepulcro para perdoar, mas também para transformar radicalmente a vida de cada discípulo. Permaneceremos no pecado? De modo nenhum.